não te ofertarei sacrifícios que a mim não custem nada. Sim, vou cantar louvores a ti, que és Senhor, e vive e reina para todo sempre. Jesus, tu és um Deus de amor. Jesus, tu és um Deus de amor. Aleluias. Glória a Deus. Quais são as ofertas que você tem colocado diante de Deus? O que que você tem trazido para Deus nos seus cultos? Quando você vem cultuar a Deus, quando você vem adorar a Deus, orar, quais são as ofertas que você tem trazido para Ele? Geralmente, quando a gente fala de oferta, quando a gente ouve falar de oferta, já vem logo na nossa cabeça, né? Pronto. Já vão falar de dinheiro, já vão falar que a gente tem que dar dízimo, tem que dar oferta, tem que dar isso, tem que dar aquilo. Mas não. Agora eu não quero falar sobre o seu dinheiro. Eu quero falar sobre aquilo que você traz de oferta para agradar o coração de Deus. Quando a gente está na Bíblia, a gente está lendo a Bíblia, que você vai lá no livro de Levítico, no Antigo Testamento, você começa a ver a descrição dos sacrifícios que o povo de Israel tinha que fazer para agradar o coração de Deus e para conseguir perdão dos seus pecados. Lá em Levítico a gente aprende que não existe perdão de pecados sem derramamento de sangue. Quando o povo de Israel pecava, o sacerdote pegava um animal e sacrificava ao Senhor e derramava o sangue dele lá no altar, de acordo com as instruções que foram passadas lá no livro de Levítico. Colocava lá, molhava o dedo no sangue, colocava na ponta do altar. Ou seja, tinha todo um ritual que incluía um sacrifício de animal e o derramamento de sangue. E isso agradava a Deus. Várias vezes nós lemos lá no livro de Levítico que fala assim: esse animal deverá ser queimado como uma oferta de cheiro agradável a Deus. Esse animal deve ser queimado porque é uma oferta agradável a Deus. Hoje, nós não precisamos mais fazer sacrifícios de animais, porque aqueles sacrifícios que foram feitos lá no tempo do povo de Israel, lá no tempo do Antigo Testamento, na Antiga Aliança, aqueles sacrifícios apontavam para o sacrifício do Cordeiro perfeito. Como João Batista disse quando Jesus estava chegando perto dele, ele olha para Jesus e fala: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ou seja, João Batista já estava dizendo que Jesus seria sacrificado para tirar o pecado do mundo. E quando Jesus morreu na cruz, quando ele foi castigado pelos romanos, quando ele morreu, derramou o seu sangue ali naquela cruz, foi feito o sacrifício perfeito. O Cordeiro Santo de Deus, o Filho de Deus, foi sacrificado por mim e por você. Então nós não precisamos mais fazer sacrifícios de animais, mas isso não significa
que nós não temos que trazer ofertas que agradem o coração de Deus. Só que essas ofertas, hoje em dia, elas são diferentes, elas não são ofertas de sacrifício. O sacrifício agora é nosso. Nós nos sacrificamos. Nós nos colocamos como sacrifício vivo diante de Deus. E quais são as ofertas? Quais são os sacrifícios? O que você tem trazido diante de Deus e que agrada o coração de Deus? A palavra de Deus diz que nós não devemos chegar diante de Deus de mãos vazias. Lá no Antigo Testamento, a palavra de Deus já falava isso. Que nós não devemos nos aproximar de Deus, nós não devemos entrar na presença de Deus de mãos vazias. Isso significa que nós temos que trazer uma oferta que agrade o coração de Deus. Uma oferta de louvor, uma oferta de adoração, uma oferta em oração. Ofertar a nós mesmos. O apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos prestar a Deus um culto racional, não um culto emocional que mexe com as nossas emoções, onde a gente chora e tal, e depois sai do culto e nada mudou, nada teve efeito, a sua vida continua a mesma. Qual é a oferta que você tem trazido para Deus? No livro de Oséias, no capítulo 6, no versículo 6, nós lemos assim: pois desejo misericórdia e não sacrifícios. Desejo conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Deus estava falando com o profeta Oséias, pedindo, ordenando o profeta que dissesse ao povo de Israel que ele não queria mais sacrifícios. Porque os sacrifícios se tornaram comuns. Os sacrifícios se tornaram uma coisa corriqueira, que era feito só como um ritual. Mas ele queria misericórdia. Ele queria que o povo tivesse misericórdia uns com os outros. Ele não queria mais holocaustos, mas ele queria que o povo conhecesse a Deus, conhecesse a Ele verdadeiramente. Sabe, chegou um ponto que o povo de Israel fazia os sacrifícios só como ritual. Aquilo não mexia, não trazia transformação. Era só um ritual. E muitas vezes nós estamos indo à igreja há muitos e muitos e muitos anos só por costume. Então a primeira oferta que nós podemos entregar a Deus, vinda de nós e que agrada o coração de Deus, é a nossa obediência. A nossa obediência. Sabe, obedecer a palavra de Deus, obedecer os princípios de Deus, obedecer aquilo que Jesus deixou para nós. Sabe, essa seria a primeira oferta que a gente pode trazer e entregar, porque isso agrada a Deus. Quando nós obedecemos a palavra, Jesus já dizia isso, que os irmãos, as irmãs e a mãe de Jesus são todos aqueles que fazem, que obedecem, que cumprem a palavra de Deus. Então, quando nós estamos cumprindo, obedecendo a palavra, nós estamos agradando o coração de Deus e estamos obedecendo a Deus. A palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas vezes nós não obedecemos aquilo que Deus coloca para nós e nós entramos em situações difíceis, aonde nós precisaremos, talvez, sacrificar coisas da nossa vida, do nosso dia a dia, para poder sair daquele problema.
Por exemplo, quando nós compramos coisas que Deus não permitiu, Deus não disse para a gente comprar, Deus não deu direção para a gente comprar, a gente compra e entra numa dívida. E aí nós vamos gastar um dinheiro para pagar aquela dívida, vamos ter que sacrificar um pedaço do nosso salário, até nos colocando em dificuldades para poder cumprir aquele negócio que foi comprado em desobediência. Então, obedecer é uma oferta que agrada a Deus. A segunda oferta que agrada a Deus é auxiliar a quem necessita. Ter compaixão das pessoas. Ajudar aqueles ao nosso redor que estão precisando de alguma coisa. Isso é uma oferta que agrada a Deus. E no livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 16, nós lemos assim: Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Deus se agrada das ofertas que nós damos àqueles que estão ao nosso redor. Ele recebe essa oferta como sendo para ele. Jesus, ele disse o seguinte: quando nós ajudamos, visitamos, oramos, vestimos qualquer um dos pequeninos que tem necessidade, nós estamos fazendo para ele. Então, quando a gente se preocupa com o nosso próximo, quando a gente ama o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, fazendo a eles aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós, essa oferta agrada a Deus. Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 18, nós lemos assim: Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave e um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então, ajudar aqueles que nos rodeiam e que estão em necessidade é uma forma que nós temos de ofertar a Deus e agradar o coração de Deus. Trazer ofertas a Deus de coisas que agradam a Ele. A terceira oferta que nós podemos hoje em dia trazer para Deus é a nossa gratidão. A nossa gratidão, lá no livro de Salmo, no capítulo 50, no versículo 23, nós lemos assim: Quem me oferece sua gratidão como sacrifício me honra, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Olha, Deus está dizendo aqui que aquele que oferece gratidão a Ele, honra a Ele. Quando nós agradecemos a Deus as coisas que Ele tem nos dado, quando nós agradecemos a Deus por acordar todos os dias, quando nós agradecemos a Deus pela vida que nós temos todos os dias, quando nós somos gratos a Deus pelas pequenas coisas da nossa vida, nós estamos honrando a Deus. Nós estamos trazendo a Ele ofertas que agradam o seu coração. Nós estamos agradando o coração de Deus. Então, quando a gente vem para a presença de Deus agradecendo, louvando, adorando, entregando a Deus a nossa gratidão pelas coisas mais simples, pelo alimento, pelo pão de cada dia, pela vestimenta, pelo nosso trabalho, pela saúde, por estar vivo, por ter acordado, pela natureza, pelo ar que a gente respira. A gente ser grato a Deus
Sabe? A gente dar glórias a Deus em tudo que acontece na nossa vida. É isso que a palavra de Deus nos diz. Em tudo dai glória. Em tudo dai graças. Quando nós somos gratos a Deus, nós estamos fazendo ofertas de sacrifício a Deus. E isso agrada o coração de Deus. Isso sobe para Deus como sacrifícios de cheiro e aroma agradável a Ele. Exatamente como era feito no Antigo Testamento. Hoje nós podemos fazer esses sacrifícios, essas ofertas de obediência, de ajuda a quem necessita, de gratidão, e isso agrada o coração de Deus. Outra oferta que agrada o coração de Deus é quando nós temos um espírito humilde. A palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Outro trecho da palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, mas se agrada do humilde. Ou seja, quando nós temos um espírito humilde, nós estamos entregando diante de Deus uma oferta que agrada a Ele. No livro de Salmo, no capítulo 51, no versículo 17, a palavra diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Deus não desprezará. Um espírito quebrantado, ou seja, um espírito humilde, um espírito quebrado, um espírito que chega diante de Deus e tem a consciência de falar: Senhor, eu não mereço nada. Eu não mereço a sua misericórdia, eu não mereço o seu amor, mas o Senhor me ama mesmo assim. O Senhor nunca vai desistir de mim. O Senhor nunca vai deixar de me amar. Então eu me humilho diante do Senhor, meu Deus, para te agradecer pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão, pela tua misericórdia. Isso é ter um espírito humilde. Sabe? É abrir os nossos ouvidos para aprender de Deus. É nos colocar abaixo das pessoas que nos rodeiam, não querer ser melhor que ninguém, não querer saber mais do que os outros, não tentar ser superior a ninguém. Isso é ter um espírito humilde, é entrar diante de Deus com ação de graças, com gratidão. Tendo um espírito quebrantado, tendo um coração quebrado diante de Deus, porque Deus não desprezará, como diz o Salmo, Deus não desprezará um coração quebrantado e contrito. Deus não desprezará uma alma humilde, um espírito humilde, um espírito quebrantado. Esses são sacrifícios que agradam a Deus. E por último, e eu acho que aqui seria um dos mais importantes e que no meu entendimento resume todos os outros que nós falamos, né? A obediência, o auxílio a quem necessita, a gratidão, o espírito humilde e por último o amor. Sabe? Jesus, ele foi bem claro quando perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento. Jesus diz para ele: olha, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Amar a Deus sobre tudo que você tiver, família, filhos, trabalho, dinheiro. Amar a Deus acima de você mesmo. E Jesus fala assim: o segundo mandamento é amar ao próximo da forma como você ama a si mesmo. E eu costumo dizer que nesse segundo mandamento ele é dividido em dois. Por quê?
Primeiro você precisa se amar. Então Jesus fala: ame-se a si mesmo. E ame ao próximo da mesma forma que você amou a si mesmo. Porque muitas vezes nós queremos amar o próximo para cumprir o mandamento de Jesus, mas nós não nos amamos. Nós não nos amamos. Nós nos condenamos, nós não nos perdoamos. A gente fica com sentimento de culpa, dizendo que é o pior de todos e não acredita que Deus trabalha ao nosso favor, não confia que Deus faz as coisas para nós, não está diante de Deus de uma forma verdadeira. Então a gente não se ama, a gente não se cuida. Então nós não podemos amar ao próximo, porque Jesus disse: ame o próximo como você ama a si mesmo. Muitas vezes o nosso amor ao próximo é hipócrita, é um amor mentiroso, é um amor de fachada, é um amor que nós só temos quando estamos próximos dos outros, sabe? Você bater nas costas e falar: ah, meu irmão, esse aqui é meu irmão, esse aqui é meu irmão. Só que a gente precisa lembrar que os irmãos de José que jogaram ele no poço. Não foram pessoas estranhas, não foram inimigos, não foram... não, foram os próprios irmãos que jogaram José no poço. Aqueles que deviam amar José, aqueles que deviam proteger José, uma vez que eles eram irmãos mais velhos, eles jogaram José no poço, eles venderam José como escravo. Então, muitas vezes, o nosso amor é fingido. Agora, quando nós temos um amor verdadeiro, nós obedecemos. Quando nós temos um amor verdadeiro, nós ajudamos ao próximo. Quando nós temos um amor verdadeiro, nós somos gratos a Deus. Quando nós temos um amor verdadeiro, nós temos um espírito humilde. Nós não somos arrogantes, nós não somos prepotentes, nós não somos orgulhosos. Então o amor é a melhor e maior oferta que nós podemos fazer para Deus e que agrada o seu coração. Sabe, que essa palavra hoje venha trazer para você o sentimento de que você precisa entrar na presença de Deus com ofertas que agradem o coração de Deus. Olha só o que está escrito no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 2. Ele diz o seguinte: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que essa palavra hoje, que essa reflexão venha trazer para você o sentimento, sabe, a necessidade, a maravilhosa graça de você entrar na presença de Deus, estar na presença de Deus, oferecendo a Ele obediência à palavra de Deus, oferecendo a Ele compaixão pelo seu próximo, misericórdia pelo seu próximo, oferecendo a Ele gratidão. Sabe? Adoração em gratidão, ser grato, agradecendo a Deus por tudo, oferecendo a Deus um espírito humilde e quebrantado, um coração quebrantado e contrito, e oferecendo a Ele principalmente o amor. Porque a palavra de Deus nos diz uma coisa muito bacana em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E que a gente possa devolver para Deus, como oferta de cheiro agradável a Ele, o amor que Ele nos deu primeiro. A palavra de Deus, ela nos diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
e que esse amor venha sobressair na nossa vida, que nós possamos refletir esse amor aonde a gente andar, que a gente possa distribuir o amor de Deus aonde a gente passar, como oferta agradável a Deus. Seja uma pessoa que traz ofertas a Deus. Seja uma pessoa que leva à presença de Deus ofertas que agradem o coração de Deus. Não só em dinheiro, não. Não. Deus não está preocupado com o seu dinheiro. Deus está preocupado com o seu coração, com o seu espírito e com a sua alma, em nome de Jesus. Amém? Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a levar essa palavra a muitos e muitos lugares. Seja um missionário de Deus. Pegue o link desse vídeo, envie para todos os seus contatos e poste nas suas redes sociais. Nos ajude a proclamar e propagar essa palavra, o amor de Deus, em todos os lugares, até os confins da terra, como foi a ordenança de Jesus. Seja você uma bênção, aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sobre a sua família, empresa, escola, faculdade, aonde você esteja. Que você seja uma bênção, que você reparta o amor de Deus aonde você estiver. Amém? E que você possa ser um ofertante do amor para agradar o coração de Deus. Em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.